Olá, nono ano! Esse vídeo é a correção das atividades que vocês fizeram da semana do dia 15/6 até o dia 19/6. Então, é uma atividade que eu mandei para vocês, né, no arquivo, no roteiro, e é uma atividade que trabalha ainda com notação. Bom, então nós vamos fazer aqui a correção dessa atividade aqui, certo? O que ele fala aqui para nós primeiro? Primeiro vai continuar trabalhando com notação e ele fala para a gente completar o quadro a seguir com os valores que estão faltando. Como você pode observar que na linha de cima estão as potências com expoentes inteiros e na segunda linha os resultados dessa potência. Então, no primeiro aqui nós temos 8,3 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, olha, se eu tiver uma calculadora aqui, né, eu posso fazer essa conta, ó. 8,3 vezes 100. Por que vezes 100? Porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Então, vai dar 830, tá? 830, então foi colocado aqui. Então, a mesma coisa nós vamos fazer aqui. Aqui, nesse caso, nós vamos colocar a potência, tá bom? Nós vamos colocar a potência. Então, como que vai ficar? Eu vou pensar no seguinte, ó. Eu tenho aqui 0,0000023. Quando eu trabalho com notação científica, eu preciso ter esse número aqui, só que vai aparecer o 2,3 aqui, tá? Por que 2,3 que vai aparecer? Porque eu preciso ter pelo menos não, né? Um número na unidade, certo? Um número na unidade. Então, por que eu não posso colocar 23? Se eu colocar, tudo bem, só que não é uma notação científica. Notação científica é somente um número na unidade. Para eu multiplicar por 10 aqui, eu vou ter que ver quantas casas essa vírgula andou. Ó, ela andou 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vai ser 10 elevado a 5. Opa, desculpa que eu esqueci do menos 5. Por que é menos 5? Porque é um número menor que zero. Se o número for menor que zero, então o expoente tem que ser negativo. Então, isso daqui escrito em notação científica vai ser 2,3 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui já dá para ter uma ideia para nós, olha. Aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 5. Então, significa que eu vou ter 5 casas depois da vírgula, tá? 5 casas depois da vírgula. Por que eu sei que é depois da vírgula? Porque o menos 5 me indica que é um número menor que zero. Então, vai ficar 0,1, 2, 3, 4 e o 3, tá? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, menos 5. Então, isso daqui, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 5, se eu escrever por extenso, vai ficar 0,00003. O que você pode perceber é que se eu pegar esse número 3 aqui, como é um número 10 elevado a menos 5, é o número menos aqui na potência, eu posso dividir, se eu tiver na dúvida quanto zero vai ficar aqui, eu posso dividir por 1 acompanhado de 5 zeros. 2, 3, 4, 5. Que vai dar, ó, 0,00003, tá? Que é o mesmo daqui. Se eu tiver um número positivo, eu multiplico. Se eu tiver um número negativo, eu divido. Bom, o próximo, ele fala aqui para nós que é 9,43 vezes 10 elevado a 1. Significa também que eu tenho que ter um número menor do que zero e com uma casa, andando com uma casa. Então, eu posso
andar com essa vírgula aqui, ó, uma só para cá. Então, vai ficar 0,943, tá? Ah, mas eu tô na dúvida. O que que eu faço, então? Eu pego 9,43 e divido, porque é menor do que 1 aqui, eu vou dividir por 10. Então, quanto que deu? 0,943, tá? Se eu tiver na dúvida. Esse menos 1 aqui, ó, vai indicar para mim que é um número menor que 0. Quanto? Uma casinha, tem uma aqui na frente, então essa casinha vai vir para cá, tá bom? Bom, o próximo, ele vai falar para nós que eu tenho 0,07 e eu preciso de uma potência, de uma notação científica aqui. Então, como que vai ficar? 7. Primeiro, eu vou lembrar que eu tenho que colocar o 7 aqui, tá? Vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas a vírgula andou? Ó, 1, 2 casas. Então, elevado a menos 2. Por que menos 2? Porque eu vou pôr negativo aqui se ele for um número menor do que 0. E esse daqui, como que fica? Esse daqui, então, ele vai ser um número onde a minha vírgula ele vai ficar aqui, ó. Tá vendo que é um número maior que 0, né? Então, eu já tenho que saber que o meu expoente vai ser par. O meu expoente vai ser positivo, não vai ser negativo. Mas eu tenho que ter uma casa só na unidade. Então, 5,670. Eu não preciso nem pôr o 0. Eu posso deixar só como 5,67. Vezes 10 elevado a quantas casas? Ó, minha vírgula estava paradinha aqui. Eu não estou vendo, mas ela estava aqui. Ela andou 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, 10 elevado a 3. Certo? Então, aqui, ó, 10 elevado a 3. Então, nós temos que a primeira atividade, né, o 4.1, ele fala para nós que aqui 2,3 vezes 10 elevado a menos 5. Por quê? Porque aqui é um número menor que 0. Aqui eu já tenho 10 elevado a menos 5, então eu vou escrever um número com 5 unidades depois da vírgula. E aqui ele também fala para nós que é menos, menor que 0, uma casa só. Então, uma casa, no caso aqui essa vírgula vai sair daqui e vai vir para cá. Na frente não vai ficar nada, se não vai ficar nada eu completo com 0, tá? 0,943. Como eu tenho 0,07, é um número menor do que 0, então eu vou colocar aqui vezes 10 elevado a menos 2. Por que menos 2? Porque o sinal negativo me indica que é um número menor do que 0. E aqui, número maior do que 0, né? Ele vai andar 1, 2, 3 casas, então ele vai ficar 10 elevado ao cubo positivo, sem o sinal de negativo. Tá bom essa atividade? Bom, a próxima. 4.2, escreva números abaixo de notação. Então, essa daqui é fácil, né? Aqui, como que eu vou fazer para escrever aqui? Eu vou escrever 7,5, porque na minha notação científica, eu preciso ter uma casa só na unidade. E vou contar quantas casas a vírgula andou, ó. Ela estava aqui, ó, ela andou 1, 2, 3, 4. Como é um número maior que 0, então ele vai ser 4 positivo, certo? O próximo, ele é um número menor que 0, então eu já tenho que saber que ele vai ser um número aonde eu vou ter um expoente negativo. Já vou até pôr aqui para eu não esquecer, tá? Então, mas quanto, ó? Ele tem que chegar até aqui no 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, elevado a 5, certo? Aqui, ele é um número menor do que 0. Se ele é menor do que 0, significa que eu preciso ter um expoente também negativo, tá? Mas quanto negativo?
Quanta casa ele andou? Ele andou uma casa só. Então, menos 1, tá? Aqui também vai ser um expoente negativo. Olha, um número bem menor do que 0. Então, eu vou colocar o 8, porque depois desse monte de 0, o 8 é o único número que aparece aqui. Vezes 10. Opa, vamos pôr de vermelho para não confundir. Vezes 10 elevado a quanto? Eu sei que tem que ser um número negativo. Mas quanto negativo? Ó, minha vírgula tá aqui. Lembra? A gente fala que ela anda, né? Na realidade, ela não anda, mas a gente imagina que ela tá andando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, 10 elevado a menos 8. Por que menos? O menos vai indicar que é um número menor do que 0. O próximo, ele tem um número maior do que 0. Então, meu expoente, ele vai ter que ser um expoente par. Mas quanto par? A vírgula estava aqui, ó. Ela andou 1, 2, 3 casas até chegar no 3,4, entre o 3 e o 4. Se é 3 casas, então vai ser elevado a 3. Positivo. Por que 3 positivo? Porque é um número maior que 0. Tá bom? E aqui na atividade 4.3, ele fala pra gente que na química, na física, existem valores que fazem parte do dia a dia desses profissionais e pra gente escrever isso daqui em notação científica. Olha essa daqui que interessante, olha o tamanho que ela é. Bom, o primeiro nós vamos trabalhar com o próton, né? Próton, nêutron, elétron são coisas que vocês vão trabalhar lá na química, né? No próximo ano vocês vão estar trabalhando com eles, mas eles são coisinhas muito pequenas. Então, primeira coisa, eu vou escrever o número, lembrando que a minha vírgula tem que ficar aqui entre 1 e o 6, porque só cabe um número na unidade, na notação científica. Nem há necessidade de eu escrever esse número inteiro, mas eu vou escrever só para a gente ir treinando. 672,52 aqui, né? Vezes 10 elevado. Eu sei que para um tamanho grande disso daqui, ele tem que ser negativo. Por quê? Porque ele é um número menor do que 0, né? Então, vou lá, vou contar cada 3 aqui, né? Então, 3 mais 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24. Então, elevado a menos 24, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 3, 24. Então, 1,67.252 vezes 10 elevado a menos 24. Mesma coisa vai ficar isso daqui, ó. O próton e o elétron, e o nêutron, eles são, né, quase que a mesma coisa ali, muda muito pouco. Então, também, ó, vou colocar em vermelho aqui, 67.453 vezes 10 elevado, também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos de 3. 8 vezes 3, 24. Também elevado a menos 24, porque é um número menor que 0. Aqui ele vai dar um pouquinho mais, ó. Então, eu vou ter, primeiro, aqui, eu tenho que lembrar que ele vai ser, a vírgula vai ser entre o 9 e o 1. Então, 9,091 vezes 10 elevado, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 3, 27. Mais o 9 daqui. Então, vai dar 28. Menos 28. Então, esse daqui vai ser o tamanho da massa, né? A massa real
de uma partícula de próton, de uma de elétron e uma de nêutron, certo? São coisas muito pequenas. Imagina você lá na física trabalhando com essas questões aqui, né? Prótons, nêutrons e elétrons, tendo que usar toda hora isso daqui. Então, se você usa isso daqui, fica bem mais fácil. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, me chama no WhatsApp. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. E se precisar, né? Ou pode ser até mesmo no grupo perguntar, que eu vou responder para vocês. Tá bom? Tchau, tchau.